Olá, gente, aqui é o Gabriel Meisner, editor do AgroReset. Estou aqui hoje novamente com o Fino Levi, CEO do AgroReset, e com o André, da AgTrace, uma startup do agro de rastreabilidade de todos os elos da cadeia do agronegócio. E nós vamos falar hoje sobre a importância de rastreabilidade para uma estratégia ESG no agro. Tudo bom, André? Tudo bom? E aí, Gabriel? Tudo Fala, bom? Fih, tudo bom? Muito bom estar com Tudo você hoje. jóia. Tudo bom. Grande prazer ter você aqui no Diálogos AgroReset, André, para falar um pouco sobre a AG3, que é uma AgTech que está crescendo e importante nesse segmento, né, e nesse momento que a gente está vivendo de boom dessas fintechs do agro aí, e da tecnologia no agro, né? Eu queria explorar com você, eu queria conhecer a AG3 nessa conversa a partir de um viés que eu acho super importante e super interessante, que é o seguinte, que o ISG, os valores do ISG sendo atingidos via eficiência da cadeia de valor do agro, né? Então, as AgTechs estão trazendo muita eficiência para vários elos dessa cadeia de valor, e no caso da AG3, ela lida justamente com rastreabilidade e a transparência da cadeia de valor pela rastreabilidade acaba trazendo uma visão clara do que está sendo feito no processo de produção, distribuição, na industrialização e tudo mais, o que leva com que a questão socioambiental fique mais explícita e, portanto, tenha que ser cuidada pelo produtor e pelo usuário da AG3, né? E também tem o outro aspecto de que vocês funcionam mais ou menos como um hub da cadeia de valor, né? Qual é o objetivo principal da AG3? Quer dizer, a rastreabilidade, é ser o hub, as duas coisas? Qual é o core, o objetivo principal de vocês e o que isso acaba gerando secundariamente de valor também, tanto para a AG3 quanto para os clientes da AG3? Não, legal, bacana. Bom, primeiro é um prazer estar aqui com vocês e falar desse assunto que é tão importante para todos nós, né? Eu acho que começando pela segunda pergunta, os objetivos também é eficiência, né? É eficiência, qualidade e segurança do produto, é aumentar a transparência, é possibilitar uma troca maior de informação. E aí, voltando especificamente na parte da eficiência, depois a gente explica um pouco da E3, esse é um grande problema da cadeia inteira de suprimentos, né? Hoje em dia, só para vocês terem uma noção, um terço da produção, mais ou menos, aí varia de região para região, mas um terço da produção de alimentos no mundo é desperdiçada hoje, não chega nos consumidores. Isso é um problema de 1,5 trilhões de dólares. Ou seja, tem uma oportunidade gigantesca aí para a gente reduzir isso, né? E a rastreabilidade tem um papel tremendo nisso, né? Seja para controlar a informação de ponta a ponta, para ir diminuindo e aumentando a eficiência na cadeia do agro, né? E aí, quando a gente olha a realidade da cadeia, a gente vê uma cadeia super fragmentada, né? Com vários atores, pouca informação fluindo ao longo dessa cadeia. Hoje, os dados na cadeia do agro, ele fica muito perdido em silos diferentes, tem pouquíssima interoperabilidade entre os elos, e isso acaba retardando uma série de tomadas de decisões que contribuem para esse desperdício, né? Então, falta de interoperabilidade, falta de informação. Hoje, as informações que transitam na cadeia também, quando transitam, são muito superficiais. Eu não levo junto informações referentes à sustentabilidade, por exemplo. É muito difícil, isso fica muito preso por voltas dentro da porteira ou dentro da fazenda, né? E é extremamente importante levar essa informação para frente, né? E aí, falando um pouco da parte de transparência, se eu não consigo gerar essa interoperabilidade, gerar essa conexão entre a cadeia inteira, esse dado super importante, que é o dado que eu meço dentro da porteira ou dentro da fazenda ligado à sustentabilidade, ele se perde. E hoje 70%, e aí, claro, varia de cadeia para cadeia, mas 70% do impacto ambiental, em média, ele é medido dentro da fazenda. Não que ele é gerado na fazenda, mas, por exemplo, a utilização do insumo é medida dentro da fazenda. Então, boa parte do impacto ambiental, se tu não medir ele na porteira para dentro e levar essa informação, se perde, né? Então, voltando, é muito eficiência operacional, muito garantia de qualidade e segurança do produto. Acho que a gente está vivendo uma crise pós-pandemia, onde aumentou ainda mais a pressão, né, por maior segurança alimentar, os riscos de uma cadeia globalizada
de alimentos estão mais evidentes, a guerra também está recente na Ucrânia, está trazendo isso mais à tona, mas a pressão por mais transparência para garantir segurança é super importante. O custo de recall, por exemplo, já é um problema tremendo no mundo, e a rastreabilidade ajuda a reduzir esses riscos também, e levar mais transparência para o consumidor final mesmo, que é que no final está exigindo e está causando todo esse movimento. Né? Como é que eu pego toda essa informação da cadeia e levo isso de uma forma consumível para gerar um diferencial no produto, estabelecer uma relação de longo prazo com o cliente final através da rastreabilidade. Então, a rastreabilidade para a gente é muito mais um meio do que um fim. Né? Eu não estou usando a rastreabilidade só para saber de onde o produto veio ou para onde ele foi. Eu uso a rastreabilidade para ter informação necessária para responder todos esses pontos que a gente falou, de eficiência, transparência e tudo mais. É interessante, quer dizer, tem um efeito direto e um efeito indireto interessante, né? Vai na linha daquilo que eu falei, você acaba virando um hub dessas subcadeias aí, formando, né, uma cadeia mais completa que está envolvida no negócio do agro, né? E eu imagino que você ser esse hub também traz condições de você ter uma visão mais clara do setor, né? Em relação às carências, oportunidades, portanto, mas também da eficiência que o setor está alcançando. Você falou do desperdício, né? Um dimensionamento de como recuperar essas, teoricamente, inevitabilidades que agora podem ser evitáveis, né? Com a tecnologia e tal. Acho que é um avanço para o setor, não é só uma prestação de serviço individual, né? Que você acaba gerando com a G3. Sem dúvida. E a rastreabilidade, a informação acaba também destravando uma série de mercados, o crescimento do próprio mercado de ESG, né? Se a gente olhar, esse mercado é uma das grandes barreiras para o crescimento disso é, de fato, acesso a dados que comprovem o que está acontecendo. Né? Se pegar o caso, um outro dado aqui dos ETFs de ESG, está acontecendo um boom disso, triplicou de tamanho em 2020, não sei 2021 os números exatos, mas a grande barreira para o crescimento e adoção maior do ESG ainda é a ausência de dados. E isso tem uma pesquisa que mostra em relação a gestores na área financeira de ESG que mostram que para 66% dos gestores ainda a ausência de dados é a grande barreira. Então, como é que eu comprovo que de fato esse investimento em ESG? O consumidor final já não está mais satisfeito com uma etiqueta lá dizendo que aquele produto é sustentável, ele respeita as regras socioambientais, ele quer prova disso. Né? Então, a rastreabilidade vem muito para trazer isso. Eu ia comentar justamente isso, né? A questão de novos mercados, principalmente. A gente vive cada vez mais pressão, principalmente de Europa, né, de comprovar que a nossa produção é sustentável e de torná-la mais sustentável ainda. Então, para isso, o rastreamento, dados é fundamental. E cada vez mais tem esse movimento de investimento de impacto, que também está no agro. Quer dizer, mas para você fazer um investimento de impacto, você tem que saber qual é o impacto que realmente é realizado por qualquer cadeia produtiva. E aí uma startup como a G3 entra como um elo fundamental para que se avalie, né? Quer dizer, onde eu vou investir o meu capital com impacto, exato, sabendo que aquilo não é greenwashing, né? Sabendo que aquilo é real. Não, sem dúvida. E a partir do momento que eu também consigo monitorar toda a cadeia, eu consigo fazer uma coisa que está se discutindo cada vez mais, é como é que eu remunero por esse serviço ambiental. Como é que eu remunero diferentemente o produtor que respeitou ou que não respeitou as regras do jogo, né? Como é que porque, no final das contas, esse benefício tem que fluir até o início da cadeia, que é o produtor, né? E a rastreabilidade também possibilita isso. E aí está se falando cada vez mais nisso, por exemplo, crédito de carbono, né? O produtor vai inserir os dados lá, mas como é que esse benefício, eu utilizo esse mercado de crédito de carbono para remunerar o produtor que está lá no início da cadeia e vários outros mecanismos. Mas essa pressão, ela começa do consumidor final, mas ela chega no início da ponta no produtor. E esse benefício, seja de um prêmio do produto e tudo que é pago, no final das contas, sempre vai ser pago pelo consumidor, mais que não seja ele que está escrevendo o cheque, mas quem paga o custo da rastreabilidade é o consumidor final. A rastreabilidade ajuda a fazer esse benefício fluir até o início e incentivar que essas informações comecem a ser compartilhadas e as atividades comecem a ser feitas de uma maneira mais sustentável no início também. Pegando uma carona nessa, a demanda por questões socioambientais e ESG da rastreabilidade, ela é direta, assim, ou é uma coisa que o produtor ainda não pede, mas que acaba tendo por causa
do serviço que você presta para ele na Não, isso cadeia? já é uma realidade, né? Já é uma pressão hoje em várias cadeias, né? Vocês começaram falando da pressão de outros países, então da Europa, dos Estados Unidos, o mercado que compra a nossa commodity já está pressionando muito sobre isso, né? Eu preciso, hoje chega as trades, os exportadores, e aí acaba casqueteando para os produtores também, precisam comprovar que a produção que eles estão vendendo não vem de área de desmatamento, não tem trabalho escravo, não tem trabalho infantil, então essa pressão já é muito forte, já é evidente, né? Então já não é mais uma opção e um diferencial ter rastreabilidade, está cada vez mais virando uma obrigação para se inserir e poder acessar o mercado. É claro que tem variações de acordo com o tipo de produto que a gente está falando, com o tipo de protocolo, né? Então, eu vou ter certificações de café, talvez sejam um pouco mais avançadas do que... Mas esse mercado está atingindo, né? A gente vê a pressão que existe hoje para vários biomas, não só a Amazônia, mas muito forte no Cerrado também, né? A pressão e a preocupação que tem com o produto que vem dessas áreas para mostrar, né? Que são áreas que sofrem mais com a questão do desmatamento, né? E a pressão para mostrar a origem e a procedência desse produto, né? André, você comentou, né, a questão de serviços ambientais, né, e uma coisa que a gente fala muito aqui no AgroResearch é que a melhor maneira de você conservar os biomas é tornar isso rentável, né, é ter um resultado econômico a partir da conservação. Né, e você falou justamente a questão da rastreabilidade para possibilitar como você vai precificar essa conservação e remunerar, dar um retorno financeiro para isso para o produtor. Que pelo contato que nós temos, muitos produtores pequenos e médios e grandes, mas desde os pequenos, desejam realmente fazer a conservação da maneira correta, mas muitas vezes não têm os meios, muitas vezes não têm a remuneração por isso e o know-how. Né? Então, realmente entra muito... O grande X da questão é isso, quer dizer, se eu deixei de emitir X toneladas de carbono, isso vale o quê para mim, né? E como é que chega isso, retorno em dinheiro para o produtor? Exatamente. O produtor, no final das contas, ele tem que entender, né? Ele vai fazer a matemática, ele tem que entender que a floresta que ele tem em pé, que ele poderia desmatar legalmente, vale mais em pé do que virando produção, né? E aí, seja por geração de crédito de carbono, seja pelo pagamento de um premium em cima do produto que ele está produzindo, mas de alguma maneira, no final das contas, isso tem que valer mais em pé do que virando produção, tanto no curto, médio prazo, no longo prazo, mas ele tem que entender isso, né? Então, a gente vem desenvolvendo um trabalho, inclusive, no bioma do Cerrado, focado nisso, né? integrando várias informações, não só a geração de carbono, mas as atividades que esse produtor faz para a conservação e para a prevenção de incêndio florestal, por exemplo. Então, a gente tem um projeto chamado IPRT com outras 3 empresas além da AgTrace. Então, a gente tem a BrainAg, que faz toda a parte de cheque socioambiental das propriedades. A gente tem a 1,5 grau, que faz toda a parte de detecção de incêndio, respostas de brigadas. A gente tem a BR Carbon, que faz todos os protocolos de crédito de carbono, seja de projeto de restauração ou de preservação. E tudo isso a gente integra num selo único, vamos dizer, e atrela isso à produção, para realmente diferenciar essa produção e, claro, acima disso tem a própria geração dos créditos de carbono como instrumento financeiro, né? E vocês fazem isso internamente na AgTrace mesmo ou com parceiros? Eu não entendi. A gente é uma solução desenvolvida em conjunto, né? A gente está na fase de piloto agora, mas é uma solução em conjunto com a AgTrace e mais outras 3 empresas que são essas que eu mencionei. Tá. E é uma coisa que eu acho que o mundo das agtechs ou do agro, da cadeia de suprimentos, tem que evoluir cada vez mais, que é o trabalho colaborativo entre as empresas, né? Quando a gente vai para setores mais desenvolvidos de fintech ou de e-commerce, tal, tu vê essas empresas já nascendo com um conceito de integração, conceito de compartilhamento de informação. E eu acho que o mercado de agtech vai cada vez mais evoluir para isso, né? As soluções plugarem, porque tem informações valiosas em cada ponto. A rastreabilidade acaba sendo um grande, vamos dizer, um barramento de informações. Eu uso sempre esse termo, como se fosse um varal de pendurar roupa, mas é um varal de pendurar informação. Não necessariamente a informação é gerada pela AgTrace. A informação pode ser gerada por uma outra ferramenta, um outro sistema, uma outra inteligência, só que a gente pluga isso e conecta isso através da rastreabilidade, né? Claro que a gente tem as nossas ferramentas de coletar dados, de gerar dados para a plataforma, mas a gente é aberto a coletar dados, juntar dados que são preciosos na cadeia inteira.
Perfeito. A gente tem falado bastante aqui, né, enfim, em relação à rastreabilidade e sustentabilidade, conservação. Agora, pensando na questão social também, né, que é o ESG, né, a letra do meio, social. Que ganhos sociais a rastreabilidade pode dar na cadeia do agro? Não, acho que está muito voltado à questão da produção mais sustentável, acaba impactando toda a parte social também, né? E muitas das certificações, elas levam em consideração a parte social também, né? Então, muitas das certificações ou exigências que a gente tem de sustentabilidade ou ambientais, elas estão olhando a parte social também. Então, a gente também olha, por exemplo, se tem trabalho escravo, se tem trabalho infantil, isso faz parte do cheque socioambiental que a gente faz da propriedade. Então, uma solução sustentável não é só do ponto de vista do meio ambiente, é em relação à questão social também. É ESG mesmo, né? Exato, totalmente. Né? Então, você está corroborando com aquela visão que eu disse no começo de que a G3 é um hub também, né? Esse banco de dados que vocês formam aí, ele é precioso em vários sentidos, né? E eu achei muito interessante essa tendência de colaboração, né, dentro da cadeia. Eu acho que até fora da própria cadeia, né, onde tem algum impacto, algum stakeholder está conectado, ele acaba tendo impacto colaborativo, assim, digamos, de fazer as coisas, né? Então isso está surgindo meio que naturalmente, né? Principalmente através das empresas inovadoras. Exato. E quando a gente olha a realidade, falando um pouco que a gente comentou no início, a fragmentação nesse ecossistema é muito grande. Então, os dados estão espalhados de vários formatos diferentes, em vários lugares diferentes, então precisa cada vez mais se criar também uma linguagem comum, né? A gente adota alguns padrões de interoperabilidade, por exemplo, a GS1, né, que são um protocolo que está por trás dos códigos de barra, para quem não conhece GS1. Toda a nossa plataforma fala a linguagem da GS1 para facilitar essa troca de dados, troca de informação. O próprio blockchain possibilita muito isso, né? Como é que eu utilizo uma plataforma comum para fazer a troca de dados, não só garantir a segurança, mas uma série de novos modelos de negócio para compartilhar a informação também funcionam e são beneficiados pelo blockchain. A gente falou da parte de remunerar por serviços ambientais. O blockchain diminui muito o custo de transação, então consigo fazer que esse benefício flua de uma maneira mais rápida através da cadeia, utilizando uma tecnologia como blockchain. Então, enfim, tem muitas tecnologias aí que a gente poderia falar, mas, de fato, esse aumento de colaboração entre os atores que estão na cadeia é super importante. Uma outra questão também que eu queria levantar a imagem do agro é muito queimada hoje no Brasil, né? Em relação à questão de sustentabilidade, principalmente. E por mais que haja realmente muita coisa errada que aconteça no agro, também há muitos bons cases, né? Muita coisa boa que tem acontecido, muita evolução, tanto no sentido da sustentabilidade ambiental como da questão social. E há pouca visibilidade disso na sociedade em geral, né? Como é que a gente consegue levar isso para as pessoas? Com dados, né? Com informação, exatamente, comprovando o que está sendo feito, o que não está sendo feito. Quer dizer, o quanto realmente se desmata, quem desmata, né? Existem dados que mostram que a maior parte do desmatamento é feito por 1% dos produtores, então tem pouca gente fazendo muito dano e muita gente fazendo certo. Né? E aí ferramentas de rastreabilidade que realmente possibilitam que a gente leve esses dados para o público em geral para mostrar a realidade mesmo do agro, tanto do que está errado, como de muita coisa que está certa, né, e que está evoluindo. Não basta fazer certo, infelizmente, tem que fazer certo e mostrar. Né? A gente está numa briga aí, e aí tem várias questões políticas, geopolíticas ali, mas é uma briga feia que, como tu falou, a gente, quem vive do agro e caminha pelo agro sabe que a gente tem muito mais a ensinar do que ser criticado. Essa é a verdade. Claro que existem coisas erradas, como você falou, e elas precisam ser corrigidas e precisam também ser mostradas, né? Mas é através de dados, é através de informação que a gente vai conseguir comprovar. Senão vai ser palavra de um lado contra a palavra do outro, e a gente tem a capacidade disso. A gente tem um dos agros mais sustentável, se não o mais sustentável do mundo, e a gente tem que mostrar isso. Tem uma frase que eu gosto muito, lembrando dessa questão, que diz que uma opinião que não é embasada em dados é só um chute, né? Não é uma opinião de verdade. E nessa linha,
eu fico pensando aqui, né, quer dizer, essa cultura da colaboração que acaba linkando todo mundo, especialmente para uma empresa que é um hub como vocês, acaba sendo um hub, quer dizer, no fim a gente vai ter uma capilaridade para recolher esses dados, inclusive socioambientais, das propriedades, muito mais eficiente do que ficar dependendo só de uma agência de governo e tudo mais, né? Quer dizer, o próprio setor ele vai se articulando para informar a realidade em cada ponto do Brasil, né? Eu acho que esse é um caminho extremamente empreendedor e objetivo para realmente a gente conhecer a realidade e mudar essa percepção que o Gabriel levantou na população de que o agro destrói o meio ambiente, quando, na verdade, é bem diferente disso, porque do agro, cerca de 1%, né, segundo o Marcelo Brito, não segue as regras, mas a grande parte do desmatamento da queimada é feita pelo crime organizado, né? Nem pelo agro, nem pelo agro errado. E é uma informação fácil de constatar, mas não acontece isso, e a percepção na sociedade e no mundo acaba sendo completamente errada, sendo que a gente tem as informações para mostrar, né? Então, eu acho que construir isso através da própria produção, do próprio setor, com empreendimento, com tecnologia, dá uma legitimidade e pode resolver esse problema da percepção errada, né? Você falou do público, né? Acho que o público tem o seu papel, a sua importância, mas a inovação e o setor privado tem que colaborar para isso acontecer de uma maneira mais rápida, né? Uhum. Quando a gente olha o público hoje, a gente vê para um produtor comprovar uma elegibilidade ambiental, socioambiental, para pegar todos os cadastros, ele tem que consultar várias bases de dados que estão embaixo de vários ministérios diferentes. É uma estrutura muito difícil. Se for esperar isso se unificar, vai demorar muito tempo. Então, acontece, existem soluções que estão plugando todas essas bases de dados através de tecnologia, consolidando tudo isso, entregando para o produtor uma solução muito mais fácil, que possibilita que ele tire crédito rural de maneira muito mais rápida, mais barata, mais eficiente. Então, não dá para a gente esperar que o setor público vai resolver tudo sozinho. A inovação, a tecnologia, principalmente a colaboração de várias soluções, tem esse papel aí. É muito legal isso, essa coisa da colaboração, que acaba formando uma rede que ainda não está muito visível, mas vocês que estão lá trabalhando com o produtor estão percebendo isso, né? E o nosso papel aqui do AgroReset é de ser um hub, né? Para justamente resolver essas coisas que estão por aí, com um monte de fio solto, né? Precisa conectar as informações para fazer acontecer. E a parceria com vocês, players, né, do agro, especialmente as AGTECs, pela tecnologia, pela inovação, pelo pessoal empreendedor mais jovem e tal, pode formar aí uma parceria interessante para a gente dar visibilidade e discutir sobre esses assuntos que vocês pegam através da informação, que é meio que um subproduto, né, da tua atividade que, pode ser super importante para o setor e, portanto, para a tua imagem no setor também, né? Muito legal. Tá certo. Perfeito, André Finho. Queria agradecer muito a tua participação aqui, André, e trazendo insights bem interessantes sobre rastreabilidade, ESG no agro. E, enfim, em breve a entrevista vai estar lá no YouTube. Aí também a gente já te manda para você poder dar uma olhada. Pode ajudar a impulsionar também aí nas suas redes. Ainda mais você que é do Hub, né? Então, importante para... Claro. Bom, obrigado pela oportunidade. É sempre um prazer estar falando sobre esse tema, como eu falei. Ele é muito, muito relevante para todos nós, né? E conte sempre com a gente, né? Foi um prazer. Maravilha, André. Muito obrigado. Valeu. Foi ótimo. Obrigado. Um abraço, gente. Valeu. Um abraço.